Muito bem. Dia 11 de maio, nossa disciplina de princípios de gestão tem mais um encontro. Uma disciplina que trata das teorias de gestão, apresenta um bocado de história da administração, mas faz reflexões também sobre aquilo que faz parte do cotidiano empresarial, faz parte do nosso dia a dia nas organizações. Então, esse é o propósito da disciplina, né? Inserir o acadêmico dentro desse ambiente organizacional, permitindo que ele tenha uma visão crítica sobre as práticas, permitindo ou provocando a reflexão sobre as práticas contemporâneas e pensando naquilo que ainda pode ser aperfeiçoado no sentido de melhorar tanto a produtividade e os resultados das empresas, quanto a própria qualidade de vida dos trabalhadores. Então, esse é o propósito da nossa disciplina e destes encontros que temos tido nas noites de terças-feiras. Na semana passada tivemos uma palestra que, pelos comentários no espaço, na sala de interação, que foi aberta para que todos pudessem se manifestar e tal, foi uma palestra que teve, assim, o pessoal gostou muito do papo do Alexandre, né? Da apresentação do Alexandre, da dinâmica do Alexandre, de como ele foi relatando. Não foram muitas as manifestações, a Daniela, a Thaís, a Alessandra, a Mayra, o Wesley, a Bianca e o Daniel. Foram poucos que se manifestaram aqui. Pelo que eu li, assim, todos destacaram os aspectos positivos da palestra. Apenas a Bianca fez uma ressalva, né, dando, sim, destaque às questões, aos elementos positivos e interessantes da palestra, mas fazendo uma ressalva com relação à parte final, né, essa segunda parte da palestra. Não sei se tu queres falar alguma coisa a respeito disso, Bianca? Dessa ressalva que tu fizeste? Enfim, eu coloquei ali que eu achava interessante a forma como ele linkava, né, a vida pessoal dele, a vivência dele, o propósito que ele tinha, né, desde cedo, desde jovem, na figura do pai, o perfil de profissional que ele idealizava ser. E durante a carreira dele, as escolhas que ele fez, né, em virtude disso, principalmente a questão ali de não fazer menção ao salário, ao dinheiro, e sim a tudo aquilo que ele pudesse se desenvolver, né, como profissional, desde o início, na opção de escolha dele, quando ele foi trabalhar numa escola e trocou pela bolsa de estudos, né, parte da sua remuneração, e também depois, mais tarde, com a oportunidade na petroquímica, né, quando ele fez o network com os alemães, justamente oportunizando desenvolver o inglês e no final ele acabou tendo mais vantagens ainda, né? Porque foi aonde ele conseguiu aprender o SAP e ser um dos pioneiros ali, né? Como ele relatou ali para a gente, a nível Brasil, para ter habilitação e aprender a mexer no software. Então, são dois destaques que eu dei em relação a isso, né? E na questão dele ter sido bem sucedido, né? E ter
ter sido visionário para a época dele em ter esse pensamento, né? E ter essa expertise de pensar que ele tomando essa decisão que é totalmente contrária, né, à maioria das pessoas, e principalmente na época que ele iniciou, não pensar nisso. A gente tem uma cultura voltada para trabalhar pelo dinheiro, né, professor? Até porque dinheiro é sinônimo de sucesso. Então, as pessoas idealizam ser ricas e não felizes profissionalmente, né? Então, isso foi muito nobre, muito inteligente da parte dele, né? Então, assim, o ponto que eu também destaquei negativo, né, e que ele alerta justamente nisso, é na questão de traçar essa estratégia para que a gente tenha inteligência de perceber que não é apenas o dinheiro, né, que vai nos fazer desenvolver, que dinheiro é consequência, na verdade, né? Então, o ponto negativo que eu destaco é o fato das vezes a gente não pensar estrategicamente na carreira da gente, né? Então, foi um ponto que ele levantou ali, ele demonstrou como ele foi feliz pensando estrategicamente na profissão dele e como ele se dedicou para isso. E então, assim, um alerta, no meu entendimento, que ele tenha feito para a gente em relação a isso, né? Não pensar estrategicamente, às vezes, pode nos levar a decisões que não serão tão proveitosas e benéficas para a gente. É isso. Muito bem, entendi. Tu colocaste ali a questão da realização dos desejos a longo prazo, o intuito de crescimento profissional tendo salário como consequência do seu comprometimento e não a causa das suas escolhas, né? E acho que esse é um ponto sempre importante, que a gente já conversou outras vezes aqui. Nós, né, vivemos numa sociedade que, como tu disseste, a gente já refletiu aqui, né, o ser e o ter, né, o quanto o ter, né, engrandece, traz respeito, admiração, o quanto julgam as pessoas pelo que têm, né? Mas nós não podemos ficar presos a isso, né, e precisamos considerar, eu acho que esse é um ponto importante de pensar, precisamos considerar que a jornada precisa ser uma jornada feliz, uma jornada de bem-estar, de vibrar com as pequenas conquistas. E se a gente deposita né, a nossa expectativa e toda a nossa luta nessa consequência final, ou nesse ponto final, talvez a gente se frustre, né? Talvez não, é possível que a gente se frustre na medida que enxerga esta jornada como uma luta, uma batalha, um enfrentamento, o suor, o trabalho, o desgaste por uma causa maior. Mas quanto da tua vida vai ser preenchido por luta, por suor, por enfrentamento, por algo que está lá na frente? E sabe-se lá se será conquistado. E em conquistando, sabe-se lá se vai representar realmente algo tão gratificante que justifique tanto esforço e desgaste. Não significa, não estou querendo dizer que a gente não deva se esforçar. Nós devemos, eu sou do princípio que se tem algo a ser feito, bom, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Eu tenho que me esforçar da maior forma possível, né? Eu tenho que me dedicar integralmente e tal. Não admito tarefas feitas, né, mais ou menos. Vou fazer porque tem que fazer, mas se pudesse não faria.
Então não faça. Mas que a gente precisa encontrar prazer, satisfação, alegria na jornada, nessa labuta diária, nesse fazer cotidiano. Isso precisa ser bom, isso precisa ser agradável, que é o que a gente tem conversado tanto aqui, né? Essa questão de buscar a qualidade de vida, né? Qualidade de vida em todas as suas dimensões, em todos os seus aspectos. E a vida, sim, ela está para nós em várias dimensões, né? Nós temos uma atuação em diferentes dimensões. Então, nós temos, né, a nossa vida social, a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, a dimensão, a nossa vida profissional, e atuamos em todas essas dimensões, e mais do que isso, temos também aquilo que diz respeito a nós mesmos, né? E as questões emocionais, físicas, espirituais, tudo isso, de alguma forma, precisa ser atendido. Eu preciso estar bem na vida profissional, eu preciso estar bem nos relacionamentos com os amigos, nos relacionamentos interpessoais, eu preciso estar bem na minha família, eu preciso estar bem comigo mesmo, e estar bem comigo mesmo em todas essas dimensões, encontrar o equilíbrio emocional, espiritual, físico. Se eu consigo alcançar este equilíbrio, né, eu tenho, sim, uma vida agradável. Uma vida agradável que vai, por vezes, enfrentar algumas dificuldades, situações inesperadas, porque nem tudo na nossa vida depende apenas do que nós queremos ou fazemos. Muito da nossa vida depende, sim, daquilo que nós empreendemos, decidimos e fazemos, mas nem tudo. E por vezes, por mais que tenhamos, né, essa predisposição de manter equilibrado, harmonioso ou harmoniosas todas essas dimensões, por vezes surgem, né, situações que fogem do nosso controle, do nosso alcance, e que podem trazer uma certa instabilidade. Quanto mais nós trabalharmos no dia a dia, no sentido de tornar a nossa vida harmônica e equilibrada, mais fortalecidos, mais firmes estaremos para enfrentar as intempéries, as situações que nos fogem do controle. Isso é o que a gente muitas vezes lê nestes livros, né, que se colocam como livros de autoajuda. Isto é o que a gente compreende como realmente a condição ideal. E eu acredito, sim, que é nesse sentido que nós precisamos, toda vez que for possível, refletir sobre esse nosso cotidiano e ver o quanto estamos atuando em busca ou fortalecendo esse equilíbrio, alimentando esse equilíbrio, né? Trabalhando nesse equilíbrio. Esse é um desafio constante e para sempre, mas que pode ser um hábito de vida, um hábito que vai acabar se transformando no modo de vida, no nosso modo de vida. Um modo de vida que prioriza o equilíbrio nas relações e de si mesmo. Que bom atingirmos isso. É um hábito que precisamos desenvolver cotidianamente, sempre que possível, por alguns minutos que seja,
Quem sabe antes de iniciar o dia, antes de levantar, quem sabe antes de adormecer. No momento que melhor convier, mas que precisamos criar esse hábito. E criando esse hábito, talvez o hábito faça com que este passe a ser o nosso modo de vida. O que o Alexandre trouxe na semana passada, e que também não pode deixar de ser dito que, claro, ele estava vendendo o peixe dele, né? Mas o que ele traz é muito, diz muito a respeito de atitudes, de comportamentos, desse comportamento que se espera dos profissionais hoje, né? Quando a gente já falou em outras oportunidades, lembram lá no início, quando a gente falava, o mercado quer pessoas com espírito empreendedor. O espírito empreendedor é aquele comportamento de alguém que trabalha na empresa como se aquela empresa fosse dele. E ele entra na empresa pensando, bom, o que eu posso fazer no sentido de tornar realmente as coisas mais lógicas, racionais, produtivas? Como eu posso fazer com que essa empresa prospere? O que eu posso fazer? Lutar pela empresa. Esse é o espírito empreendedor, mesmo sendo empregado. E espírito empreendedor é comportamento. E nós temos falado muito em comportamento. O Alexandre remete este comportamento não só para uma atitude tarefeira do dia a dia no ambiente profissional, mas uma atitude de crescimento profissional, e que aí exige uma atitude em busca do conhecimento. E que é uma busca que, inevitavelmente, precisa também tornar-se um hábito nosso. Penso que já falamos também sobre isso, que a busca pelo conhecimento é algo que não vai mais poder, não é algo que vai ser atingido em determinado momento, que se encerra em determinado semestre ou ano da nossa vida. Eu vou buscar o conhecimento aqui no curso, talvez depois eu faça mais uma pós, então eu termino o meu curso aqui em 2024, 2025, vou colocar 2026 como um ano que eu vou descansar um pouco, depois 2020, estou fazendo o planejamento da minha vida, 2027 eu faço uma pós, talvez 2028, e é isso aí. Aí depois, não. Talvez não precisemos seguir com a educação formal, cursos formais, mais uma graduação, mais uma pós, o que é sempre interessante. Talvez não precise ser esse caminho. Não tem como não buscarmos a aquisição do conhecimento permanentemente. Isso é fato. Né? E aí alguns podem pensar, não, mas o simples fato de viver com o desenvolvimento da tecnologia da informação e com o acesso que se tem às informações hoje, bom, basta abrir os olhos e ter, né, minimamente conexão que eu vou estar aprendendo certo e errado. Pode aprender, mas talvez possa estar aprendendo coisas que não são as mais alinhadas àquilo que realmente tu precisaria a partir das tuas pretensões, dos teus projetos, e pode também estar aprendendo a partir de fontes não tão confiáveis, e que hoje precisa ser uma preocupação nossa. Informação realmente chega a todo momento, mas você sabe, todos nós sabemos,
que muito das informações que nos chegam são informações construídas a partir de interesses. E quando informações são construídas a partir de interesses, elas não trazem consigo a verdade absoluta, elas trazem parcialidade e elas possuem uma intenção. As informações que nos chegam, normalmente nos chegam com uma intenção de fazer com que que nós possamos assumir determinado posicionamento, possamos assumir determinadas atitudes, passemos a ter determinadas crenças. É isso? Então, o cuidado com relação às fontes da informação é algo que nós precisamos, sim, disciplinar, ter muita atenção. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós temos uma tendência a multiplicar informações que nos são agradáveis, que nos são interessantes, que vêm ao encontro do que nós pensamos e, portanto, vêm reforçar aquilo que nós queremos defender. E nesta ânsia de mostrar para os outros que nós temos razão, quando recebemos uma informação que alimenta esse nosso discurso, nós imediatamente multiplicamos ela, compartilhamos ela. E é assim que se alimenta a notícia falsa. É assim que se alimenta a notícia falsa. E muitas vezes nós somos os propulsores de notícias falsas. Temos que nos policiar, Temos uma tendência, uma facilidade muito grande em compartilhar notícias, e muitas destas notícias não são totalmente verdadeiras. Totalmente verdadeiras. Acho que eu falei aquela frase do Nietzsche. É isso aí, Daniela. Temos que verificar. Precisamos, porque se tu não conseguir identificar a fonte, se tu não tiver a certeza de que isso é realmente verdade, deixa assim. Não manda adiante. E se tu identificar, Daniel, que ela não condiz com a verdade, bom, daí nós temos um compromisso de entrar em contato com quem nos enviou e alertar. Olha, isso não é verdadeiro. Então, sempre que possível, eu verifico, quando eu tenho essa intenção de multiplicar, eu verifico. Preciso sempre me certificar. E se eu não tenho tempo, pelo menos multiplicar eu não vou. Deixa quieto, então. Daqui não vai adiante, pelo menos enquanto eu não tiver a segurança. Por mais que possa parecer real e verdadeiro. Às vezes, é até um vídeo. Mas um vídeo pode ser recortado. Um vídeo recortado pode ser tirado do contexto. Então, um vídeo recortado é exatamente a transmissão fiel daquele trecho. Mas a transmissão fiel daquele trecho pode estar descontextualizada. A gente precisa realmente ter muito cuidado com tudo isso que é produzido. E como temos produções, né? Como temos produções. Muito bem. Feitas as reflexões iniciais sobre o que o Alexandre... Bom, de certa forma, né? Talvez eu tenha fugido um pouquinho do foco do Alexandre, mas ele trabalhou fundamentalmente em questões comportamentais. Esse profissional 5.0 é a busca do conhecimento, a necessidade de buscar conhecimento, e isso tem a ver com atitude,
flexibilidade, saber se ajustar e tal. É verdade, eu estou lendo os comentários aqui da Daniela, do Daniel. Opa, Daniel não, desculpa. Ah, sim, não, é Daniel. Então tá. Hoje, bom, vou reforçar aquilo que eu disse quando estava iniciando a gravação. Daqui a 3 semanas, temos a atividade dos livros. Pessoal, leiam os livros. Encerrem a leitura do livro aí nas próximas 2 semanas, 15 dias, para encerrarmos a leitura do livro, ok? Isso eu já falei há 1 mês atrás, eu acho que falei há 40 dias atrás. E precisamos encaminhar essa leitura, porque no dia 1º de junho vamos ter os seminários sobre os livros, tá bem? Fica o registro aqui para todos. Hoje nós vamos trabalhar sobre duas teorias que são desenvolvidas na mesma época e que trazem temas bem interessantes. Eu quero convidar vocês para o debate, quero convidar vocês para a discussão hoje, certo? Uma teoria é chamada teoria estruturalista, e outra teoria, que nós vamos também conversar um pouco hoje, é chamada teoria da burocracia. Estas duas teorias são muito amplas, muito extensas. Uma trabalha profundamente sobre as questões que dizem respeito à estruturação das organizações, a estrutura organizacional. Vejam que a questão da departamentalização, nós já falamos aqui, a partir da teoria neoclássica, né, o estudo, lembram, numa aula anterior, na retrasada, nós falamos sobre as diferentes possibilidades de estruturar, de departamentalizar a empresa, departamentalização por função, por clientes, por processo, por projeto, por produto, enfim, existem muitas formas de organizar, e elas não são excludentes, essas diferentes formas de departamentalizar uma empresa, né, elas podem acontecer simultaneamente. Essa teoria do estruturalismo, da estrutura das organizações, ela trata de como as relações se dão dentro dessa estrutura hierárquica, né? É uma teoria que acontece na segunda metade do século passado. E dentre os pontos que ela aprofunda o estudo, está a análise dos conflitos organizacionais. A teoria procura compreender de que forma surgem os conflitos. Quais são as causas dos conflitos? Na verdade, antes disso, a teoria procura compreender, como eu falei agora há pouco, as relações, como se dão as relações, os movimentos, as operações, dentro de uma estrutura organizacional. E nestas relações, passa a estudar a questão dos conflitos. Como ocorrem os conflitos? Quais são os tipos de conflitos existentes? Quais são as possíveis causas ou a origem dos conflitos nas organizações? E passa a tentar entender esses conflitos em todos as suas fases, as suas etapas, para exatamente propor reflexões, procurar ensinar. Toda teoria que é construída tem o propósito de ensinar, para ensinar como
lidar com conflitos e tirar proveito de conflitos. Como tirar proveito de conflitos? Porque, a princípio, somos levados a crer que conflitos trazem instabilidade, perturbação, desmotivação. Né? Conflitos podem ou trazem consequências negativas. E a teoria estruturalista, a partir desse aprofundamento do estudo sobre conflitos, essa teoria ela tem essa intenção de nos ensinar que, sim, podemos tirar proveito de conflitos. E vai além. Ela fala sobre conflitos e fala sobre dilemas. E tenta colocar diferentes formas de se lidar com estas duas circunstâncias. Porque, sim, pontua que são claramente distintas e que, por consequência, precisam ser tratadas de forma diferente. Conflito tem um encaminhamento, porque tem uma característica fundamental. E dilema tem outro encaminhamento, outra forma de lidar, porque são outras características desta circunstância. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre conflito e dilema, e vamos também falar sobre a outra teoria que também é desenvolvida nesta mesma época, no início da segunda metade do século passado, ou seja, estamos aí em 1960, por aí, 1950 e poucos, 1960, que é a teoria da burocracia. E para, então, conversarmos sobre a teoria da burocracia, eu queria chamar agora para o debate. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que vocês entendem por burocracia. O que é burocracia? É que se prontifica, que se voluntaria a falar o que pensa sobre esta palavra, qual é o conceito que atribui a essa palavra. O que para vocês é burocracia? Essa é uma palavra do nosso cotidiano, essa é uma palavra que muitas vezes nós utilizamos. Concordam? Quantas vezes nós já não falamos, puxa, quanta burocracia, né? Então, o que quer dizer, né? O que nós queremos dizer quando falamos, mas quanta burocracia? O que quer dizer isso? O que uma teoria da burocracia pode estar propondo estudar? Vamos lá. Gabriela acha que é o excesso de tudo. Mas acho que nós podemos reduzir um pouco, ou tentar, né, falar um pouco melhor o que seria esse tudo. Oi, Gabriela. Oi. Eu digo que eu acho que é o excesso de tudo dentro de uma área administrativa, viu? Porque eu acho também que burocracia serve para filtrar muitas coisas e evitar bastante erros e problemas futuros. Também tem o lado bom da burocracia. Mas eu acho, assim, falando em trabalho administrativo hoje, onde eu trabalho, em setor de financeiro, enfim, tem esse lado muito bom de evitar muitos problemas futuros, mas atrasa muito, assim, é uma questão muito excessiva de, às vezes, muitas coisas rotineiras. Eu acho que isso serve para bastante conceitos, assim, bastante atividades, que é o excesso de explicações, o excesso de envios de documentos, é o excesso de autorizações, que entra também naquela questão da centralização e descentralização, que às vezes torna os processos mais burocráticos. Um exemplo mais prático, assim, quando eu trabalhava no meu antigo emprego, não no atual, eu sempre trabalhei com financeiro,
e eu cuidava do fluxo de caixa. Então, eu fazia operações de crédito todo dia. E para eu fazer essas operações de crédito, eu precisava pagar as contas do dia. Então, eu me endividava, por vezes, com outros bancos nas operações de crédito para poder fazer o fluxo de caixa da empresa girar. E tinha uma burocracia imensa de assinaturas digitais, de liga para um, de liga para outro, confirma com um, confirma com outro, para atividades rotineiras. Só que, claro, a gente sabe que lá futuramente isso pode impactar porque tu tá mexendo com o capital de uma empresa. Mas eu acho que muitas coisas burocráticas atrasam, assim, é o excesso de atraso nas funções rotineiras. Legal, muito interessante inclusive o teu exemplo. Esse excesso que tu te refere, Gabriela, era internamente, na própria empresa, assinaturas, autorizações e tal, dentro da própria empresa para liberar determinada operação. É dentro da própria empresa e também dos fornecedores que a gente tem relacionamento, porque a gente tem pessoas que representam a gente lá no contrato social, mas a gente sabe que aquelas pessoas que representam não são as que fazem a empresa girar ali de fato nas atividades operacionais. Então, tu encontra impacto nisso tanto interno, para as aprovações, para várias alçadas, quanto também com o fornecedor. Ah, porque eu só posso fazer isso se eu falar com a fulana de tal que está aqui nessa procuração, fazendo não sei o quê, não sei o quê, com não sei o quê. Então, assim, dos dois lados eu via muita burocracia nesse sentido, de coisas que eram feitas todo dia. Legal, muito bom. Quem mais gostaria de falar um pouquinho sobre o seu entendimento, quando que usa essa expressão, né? Burocracia, quando é que usa no seu vocabulário cotidiano, quando é que faz uso dessa palavra? Em que sentido que usam essa palavra? Quem gostaria mais de contribuir? Ah, professora, eu concordo com tudo que a Gabriela falou, assim, eu acho que tem os dois pontos, né? Tem os positivos e os negativos. Eu digo que a pressa ela é inimiga da burocracia, né? Quando a gente está com pressa, às vezes, de resolver as coisas, o excesso de regras né, e procedimentos, às vezes, acabam não não acelerando, né? As coisas acabam não tem aquele fluxo, enfim. Mas também em relação à padronização, indiscutivelmente a segurança que se tem num processo que é bem elaborado, né? Bem redigido, né? Com as etapas todas certas, assim. A gente sabe que no final, às vezes, o resultado sai mais redondo. Então, é isso. Eu acho que a burocracia, para mim, ela vem relacionada a isso, não só a questão administrativa, às vezes, né, tem bastante processo bem burocrático, mas às vezes até em qualquer outro setor, né, cada um tem a sua rotina, cada um vai ter as suas necessidades e acaba tendo que parametrizar tudo isso para que não, cada um não faça de um jeito, né? Perfeito, Bianca. Vocês já ouviram a expressão, né? Mas que burocracia. Quando alguma coisa não, né? Tu vai ali fazer um encaminhamento num órgão público, fazer uma solicitação, fazer alguma, né? Ou numa empresa qualquer, e aí, olha, tu tem que fazer isso, depois tu traz isso, depois tu preenche isso, e aí tal. E muitas vezes aí nós reclamamos falando, mas que burocracia, né? Quando a gente fala assim, nós estamos dando uma conotação negativa. A palavra burocracia, concordam? Mas que burocracia? Eu estou dizendo que, mas que coisa mal pensada, que coisa
que atrapalha, que coisa que desnecessária. Mas por que tudo isso? Por que inventam tudo isso? Burocracia, então, é uma coisa positiva ou negativa? Burocracia, para nós aqui, administradores, principalmente, burocracia é necessária. Burocracia é importante. Nós precisamos, sim, a teoria da burocracia é uma teoria muito importante, porque ela mostra o quanto nós podemos ter de benefícios, o quanto podemos alcançar vantagens quando burocratizamos os processos. E isso pode soar meio estranho. Burocratizar os processos vai trazer benefícios? Eu vou ouvir reclamação, eu vou complicar o meu dia a dia, as pessoas... Bom, mas aí é que nós precisamos, então, compreender o significado da burocracia original, que surge lá na teoria da burocracia. A teoria da burocracia diz burocratizar para que não precise pensar várias vezes em determinada solução, em determinado processo, em como fazer. Está normatizado, está regrado, está definido. E uma vez definido, se as pessoas cumprirem estas etapas, nós estaremos nos cercando de tudo aquilo que pode dar segurança ao negócio. Segurança em todos os sentidos. Vejam que a Gabriela traz um aspecto relacionado à gestão financeira, à gestão patrimonial, que se tu não tem bem definidas as regras, tu pode perder o controle. E perdendo o controle, tu dá margem ao quê? A desvios, e depois tu não descobre, ou quando descobre já é tarde demais. Então a burocracia cumpre também esse papel de nos dar segurança, de nos proteger contra desvios, contra fraudes, mas de nos proteger contra retrabalho, de nos proteger contra retardamento na execução de tarefas, de nos proteger contra incompreensão de como as coisas devem ser feitas e, por consequência, má execução. Então, vejam, quando as coisas são burocratizadas, significa que nós estabelecemos, sim, regras, normas, rotinas, processos. Isto não significa que nós vamos estabelecer excesso de normas, excesso de regras, excesso de controles, porque aí nós vamos chegar a processos burocráticos. Aí nós vamos chegar a processos burros. Nós precisamos ter processos eficientes. Então, a burocracia parte deste princípio, que é no sentido de nos trazer vantagens. Entretanto, nós vivemos, aí, semana passada o Alexandre falava ainda, né, dessa constante transformação dos ambientes e de tudo. Bom, nós vivemos numa sociedade de uma transformação em que a transformação e o desenvolvimento tecnológico é intenso e muitas vezes nós burocratizamos determinado processo e ali em seguida
já existem novas formas, novas metodologias, novos softwares, novos sistemas, novas tecnologias que permitem eu aprimorar ainda mais o processo. Bom, descongela o que está congelado, né? Quando tu normatiza, tu congela. É isto. Mas a empresa, o gestor, precisa ter essa capacidade de estar olhando para o mercado, de estar olhando para tudo que está acontecendo, de estar olhando, por exemplo, para as variações, inclusive legais. Quando tu normatiza alguma coisa, muitas vezes tu também normatiza para atender requisitos legais, né? Quer dizer, quem trabalha na área da contabilidade, na área financeira, sabe que se precisa ter relatórios, né, financeiros para prestar contas para os órgãos fiscalizadores e tal. Então, bom, nós precisamos estabelecer todo o nosso processo de maneira que se consiga atender à legislação. Mas mais do que isso, precisamos conceber os nossos processos no sentido de fazer com que as coisas funcionem da melhor forma possível. Então, ter uma constante prática de pensar sobre processos é muito interessante. Eu acho que um dos livros que eu tinha sugerido, mas não sei se alguém escolheu, o Scrum, a metodologia Scrum é uma metodologia que muitas empresas adotaram. E ela tem essa prática de revisitar, né, aquilo que está sendo feito periodicamente, diariamente, para fazer os ajustes. Tal o dinamismo da sociedade, tal o dinamismo dessa sociedade empresarial, organizacional, essa sociedade contemporânea. Então, esse revisitar, sim, isto não significa que não devamos ter normas e procedimentos bem claros e estabelecidos. Só que a necessidade de revisitar, por conta da tecnologia, dos avanços da tecnologia, por conta de mudanças de legislação, por conta de mudanças de mercado, bom, isso, né, é uma característica também contemporânea. Mas então é importante que nós saibamos, na medida que estamos agora refletindo sobre outra teoria que ensina práticas dentro das empresas, pense sobre processo. Pensa sobre os processos que tu tem dentro da tua empresa. Pensa sobre todas as rotinas, sobre o teu dia a dia, a tua empresa, tua pequena empresa, teu microempreendimento, tua média empresa, tua grande empresa, não importa. Pensa nos processos de cada área, de cada departamento, de cada setor, ou da tua pequena empresa. Pensa como é que é a rotina de todas as áreas. Né? Como é que tu lida com as questões financeiras, como é que tu lida com a questão comercial, como é que tu lida com a questão de produção mesmo, ou de entrega de serviços, como é que tu lida com todas essas, né, estas rotinas e estabeleça regras para o cumprimento delas. E assim tu vai estar burocratizando a empresa, estabelecendo regras, normas de execução, de funcionamento, sem nunca deixar de visitar essas normas. De visitar essas normas para verificar se elas ainda estão atendendo à necessidade do negócio. E sempre que possível, corrigir, atualizar. Mas burocracia é isso. Burocratizar é normatizar. Então, onde nasce o termo de burocracia com esta conotação, este sentido, né, negativo? Nasce exatamente dos processos mal concebidos, do excesso de controle. E alguém aqui, ou mais de uma pessoa, colocou aqui a palavra excesso. O que nós precisamos cuidar é do excesso. Será que realmente é necessário? Pegar o exemplo da Gabriela. A Gabriela cita, né, que precisa ter muitas autorizações, precisa ter o visto, né, de várias pessoas e tal, precisa passar o processo pela ciência e
validação, né, de um número X de cargos ou de diretores e tal. Será que isso é necessário? Lembrem-se que uma das coisas que nós já conversamos aqui nas aulas passadas era a questão da confiança. A questão da confiança. Então, se tu está estabelecendo um conjunto de controles, de regras de controle, de fiscalização, né? Precisa dar autorização, fulano, beltrano, isso e aquilo. Se esse conjunto é para te proteger, porque tu não confia, não porque sem a tua anuência, sem a tua concordância, sem a tua ciência, pode comprometer o processo, mas simplesmente porque se não passar por ti, corre o risco desta outra pessoa que está envolvida cometer alguma ação, né, ilegal, indesejada. Bom, então nós temos que trabalhar aí melhor a questão da confiança. Mas também tu não pode deixar a empresa simplesmente, né, por conta da confiança. Eu confio em vocês, eu confio na competência de vocês, eu confio no conhecimento de vocês, façam como vocês acharem melhor. Bom, lembram lá daqueles exemplos de algumas empresas assim que dão muita liberdade para as pessoas. Mas saibam que estas empresas que dão muita liberdade para as pessoas, elas também têm burocracia, elas também têm processos burocráticos. Vamos pensar naquele exemplo que, né, assombrou ou surpreendeu muitos de vocês aqui, que foi aquele exemplo da Cenco, do Ricardo Sendler, e daquele programa do aposente-se um pouco da Cenco, lembram? Mas que empresa que dá total liberdade para as pessoas, quer dizer, nem precisa bater ponto, não precisa mais ir na quarta-feira, porque daí ele vai receber, né, lá depois, quando se aposentar, vai poder trabalhar de novo. Vocês não acham que esta ideia tão inovadora, tão diferente, não é uma ideia que teve muita burocracia lá dentro da Cenco? Claro que sim, porque imagina, precisa estabelecer uma nova rotina para aquelas pessoas que vão usufruir desse benefício de gozar da quarta-feira, de desfrutar a quarta-feira, porque tem o salário e tem a reposição do salário para aquele que decidiu não ir trabalhar na quarta-feira. Lembram que ele recomprava a quarta-feira pela metade do valor do salário? Isso implica numa rotina de departamento pessoal, isso implica numa rotina financeira, em recálculos e tal, e que tem que estar bem claro estabelecido o regulamento de como isso funciona. Não, ele tem direito a quantas quartas-feiras por mês, por semestre, Bom, né? Isso tem que estar regrado. Isso gerou todo um processo burocrático para que aqueles que vão coordenar e controlar isso, né, não precisem estar a todo momento. Então foi desenvolvido um sistema. Aí tu vai chamar o pessoal da TI e vai dizer, olha, né, a nossa folha de pagamento, no nosso DP, tem que ter um campo agora que vai controlar aqueles que aderirem ao programa Aposente-se um pouco. Então nós vamos ter um código para esse programa, o funcionário que manifestar até dia tal que quer a quarta-feira neste mês, ou nessa quinzena, ou nesta semana, bom, então aciona o código tal da folha de pagamento, ele recebe o salário, mas tem um desconto de metade do dia, e isso vai registrar aqui, para que no futuro também, imagina, burocratizamos. Mas se tu burocratizar de uma forma inteligente, né, acionando só aquilo que realmente precisa ser acionado, pensado, bom, entra no sistema, entra na rotina e a coisa funciona. E não perdemos tempo, ao contrário, né, temos tudo controlado. A TI, a tecnologia da informação, ela é o grande
a grande ferramenta, o grande apoio para o processo burocrático. Um processo burocrático bem apoiado na TI, na tecnologia da informação, estou chamando o pessoal lá de sistemas de informação, os desenvolvedores, os programadores, chamando esse pessoal, sentando, gestor, administrador, sentando com eles e dizendo, olha, nós temos esse programa aqui. Nós temos um programa aqui que acreditamos que vai motivar as pessoas, vai trazer mais produtividade e tal, mas isso vai funcionar assim, as regras desse programa são tais e tais, funciona assim, funciona assim. O pessoal da TI, bom, deixa conosco. Nós vamos, né, normatizar isso. Nós vamos colocar dentro das rotinas. E aí a tecnologia da informação vem exatamente no sentido de tornar a burocracia mais eficiente ainda. A burocracia vai ajudar ainda mais as empresas. Quanto mais tecnologia da informação eu trouxer para dentro da empresa, né, mais eu vou conseguir tornar os processos burocráticos leves, suaves, quase que imperceptíveis, a ponto de ninguém ficar falando, mas quanta burocracia. E evitando aquilo que hoje, muitas vezes, quando vamos, especialmente em órgãos públicos e tal, né, acontece, mas quanta burocracia. Porque estão mal pensados os processos. Realmente tem muitas etapas no processo que não precisava, mas está ali. E tu pergunta, mas por quê? Não, é a norma, é a regra. Tá, mas por quê? Bom, é a lei. E a lei não é repensada, não é revisitada, a norma não é discutida, né? Vai passando de gestão para gestão e tal. O mundo muda, a norma não muda e fica um processo burocrático, um processo inadequado, fora do seu tempo, fora do seu contexto. Então, a teoria da burocracia vai falar bastante sobre isso, vai falar das vantagens. É um arquivo que vai ser postado agora essa semana. Se já não está postado, acho que não está postado ainda lá no Ambiente Aula. Se não está postado, vai ser postado essa semana. Esses dois arquivos. Um arquivo da teoria da burocracia, acho que até já está lá. E outro arquivo, teoria estruturalista. Esses dois arquivos. A teoria da burocracia vai falar, então, sobre estas características, as vantagens, tudo que se pode ter de benefícios de processos bem pensados. E as disfunções da burocracia. Quando os processos burocráticos não são bem pensados, provocam disfunções, distorções. Né? Então, burocracia, precisamos compreender o seguinte: um processo burocrático, eficácia, falta de burocracia, temos problemas. Temos problemas porque vai ter, muitas vezes, que as pessoas repensarem um processo que já estava definido, que já se sabe qual é a melhor forma, mas porque alguém faltou, porque algum documento se perdeu, por alguma razão, a informação não está acessível no momento da execução de determinada tarefa. Falta de burocracia, retardamento de processos, retrabalho, falta de burocracia faz lentidão, enfim, prejuízos. Burocracia. Excesso de burocracia no outro extremo, também retardamento de processos, envolvimento maior de pessoas e atividades e funções em tarefas que não exigiriam, a princípio, a participação delas, tirando o tempo delas, quer dizer, prejuízos. Lentidão, retardamento, insatisfação, reclamação, nos dois extremos. Acertar o ponto. Nem falta de burocracia, nem excesso de burocracia. Acertar o ponto. Desenho de processos. Saibamos nós desenhar processos. E lembremos-nos nós de sempre
visitar estes processos desenhados. Desenhar processo é, primeiro, rascunhar, escrever passo a passo o que precisa ser feito. Todo o processo, toda a atividade. Escreve ele. E pensa sobre isso que tu está escrevendo. Realmente isso é necessário? Não falta nada. Se isto acontecer é suficiente, não vai ter perda de informação, não vai ter mal entendimento, incompreensão, não tem excesso nem falta. O que precisa ser dito, o que precisa ser feito está posto aqui. Okay. Vai avaliando essa tua escrita, essa descrição do processo. Pensa nos teus processos, olha para a tua empresa, para o teu setor, para o teu departamento, para a tua empresa, para o teu negócio, e pensa, quais são as minhas rotinas cotidianas? Será que estas rotinas estão sendo feitas da melhor forma possível, no horário certo, no lugar certo, da forma certa? Será que tudo isso está sendo feito da forma mais eficaz? Escreve ele. Quando eu falo desenha processo, porque normalmente em processo a gente faz o quê? Fluxograma, né? Nós utilizamos o fluxograma, e é o desenho, a representação gráfica de determinado processo. Então vai acabar que nós vamos ter ali o fluxograma para talvez tornar o entendimento ainda mais rápido, mais claro, né? Do que um texto, né? E por vezes num texto ficar alguma palavra dúbia, ficar alguma expressão que não fique muito clara e tal. Então, o fluxograma tem essa capacidade, tem esse propósito e essa capacidade de tornar mais linear o entendimento. Todos compreendem, de certa... Fazer um fluxograma não é fácil, né? Mas é importante a gente chegar depois, na etapa final, e transformar todo aquele texto que se propõe a termos uma avaliação crítica do processo, né, no sentido, será que não falta nada? Será que não tem nada a mais e tal? E ir alinhavando. Depois disso, bom, vamos desenhar, porque né, não é piada. Será que tu quer que eu desenhe para tu entender? É realmente esse propósito final. Depois que tu estabeleceu, pensou, analisou, teve uma apreciação crítica, bom, agora então, deixa eu desenhar. Deixa eu botar um fluxograma aqui, porque vai tornar linear o entendimento. As pessoas vão compreender. Né? Se tu alcançou esta etapa, sim, então faça isso. Não ainda, então vá para lá. Fluxograma, né? As setas e as atividades, é a representação gráfica de um processo. É isto. Burocracia é isto. Revisita, surgiu nova prática. Mudou a lei, olha, mudou a lei, não precisa mais desse controle, não precisa mais emitir esse relatório e entregar lá na Receita Federal, não precisa mais isso aqui na Prefeitura, não precisa... Bom, vamos redesenhar. Uma parte do processo modificou e tal, e assim por diante. Então, precisamos estar atento a todas as modificações. Olha, tínhamos essa prática aqui, mas agora tem um novo sistema aí, a TI apresentou uma novidade no mercado, quem sabe já modificamos isso. Ótimo. Então é isto. Burocracia é isto. É uma necessidade. Precisamos da burocracia. Burocracia é tornar inteligente a nossa empresa. É tornar ela compreensível, tornar ela lógica, tornar ela racional. Então, é nós investirmos um pouco do nosso tempo neste processo para que ganhemos muito tempo na execução, né, no momento posterior. Isso é investir o teu esforço, o teu conhecimento, o teu tempo para ganhar lá na frente. Por isso é investimento. Tu dispõe dos teus recursos agora para colher ali na frente. E a outra teoria, que eu quero também agora convidar um pouquinho vocês para conversar, é, como eu disse, teoria estruturalista. E a teoria estruturalista, ela é conhecida também como a teoria da crise.
Porque como eu falava agora há pouco, a teoria estruturalista, ela trabalha muito em cima dos problemas que existem numa estrutura organizacional. Quanto maior essa estrutura organizacional, maior a incidência, a existência, ou pelo menos a probabilidade de que se tenha problemas. E um dos problemas comuns, frequentes nas empresas, são os conflitos. Quero perguntar para vocês agora se vocês... O que vocês entendem por conflito? O que vocês entendem por dilema? E como é que vocês veem o conflito dentro das empresas? Dá realmente, como propõe essa teoria, dá para tirar proveito? Dá para tirar algo positivo do conflito? Quando temos um conflito, é possível ter um saldo positivo ou não? É muito difícil, pode até ter, mas em geral nós vamos ter problema, vamos ter descontentamento, animosidades, né? e desdobramentos aí ruins. Quem se inscreve para falar enquanto eu respiro um pouco? Calma, gente, vamos falar tudo de uma vez só, não precisa falar todo mundo junto, que aí eu não entendo. Essa barulheira na sala aqui, eu não compreendo. Vamos falar com calma. Bom, eu acho que o conflito é quando duas pessoas divergem, né, e entram num conflito em função dos seus interesses, né. E o dilema, às vezes, é uma situação que é inerente à vontade da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa tá naquela situação, digamos assim, um exemplo, né? Ela não pode ter tal atitude porque o atendimento dela, ela não consegue, que é difícil de explicar, mas digamos assim, um dilema, quando uma pessoa, agora, na situação do Covid, quando uma pessoa já está com uma morte cerebral, por exemplo, ou a pessoa tem uma doença grave, a eutanásia, por exemplo, ela é um dilema, ela está enfrentando um dilema, e às vezes uma pessoa vai chegar para ela e dizer, não, tu não pode querer fazer eutanásia, e a outra pessoa vai dizer, não, tu tem que fazer eutanásia, então são situações diferentes, porque é uma situação que a pessoa não espera, é inerente à vontade dela, às vezes. E o conflito não, o conflito são coisas que tu tem muito definidas, e aí tu acaba não, não querendo aquilo porque aquilo não é um valor para ti, daí tu entra em conflito, tu não faz, tu te posiciona, tá? Muitas vezes até as pessoas de uma forma... Eu sempre digo, tem uma palavra que me chama muita atenção, a questão do não concordo, né? Alguém fala alguma coisa, a pessoa, não concordo, não concordo, não concordo. Eu digo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas nem estão perguntando se tu concorda ou não, né? Eu acho que a gente tem que saber ouvir e saber se posicionar. Eu vejo muito isso no meu dia a dia, às vezes, né? A necessidade de se posicionar frente às coisas, mas não analisar a situação de uma forma branda. Eu, por exemplo, às vezes eu não concordo com certas coisas, mas eu entendo a pessoa pensar diferente de mim, para não precisar entrar num conflito, né? Agora, diferentemente também quando a pessoa coloca a opinião dela, mas a pessoa tem um dilema, ela está passando, por exemplo, ela precisa tomar uma decisão que é inerente à vontade dela, é um dilema que ela está vivendo, né? E
Então, assim, não sei se me fiz entender que é bem difícil, né, professor, de explicar, assim, as duas até, dependendo da situação, se assemelham, né? Sim, sim. É muito fácil confundir as duas situações, realmente. Gabriela, eu vi a tua mãozinha aí, dá uma abanada. A mãozinha foi sem querer, Sor, mas eu posso fazer um comentário, sim. Eu Então, acho vamos lá. que um exemplo muito prático de dilema, que algumas situações eu já vivi e virou muitas mais, porque é muito comum isso no meio profissional, é um nível assistente, tenho provavelmente um coordenador, e acima do meu coordenador deve ter um diretor, um dono da empresa, enfim, eu tô ali, né, na área mais operacional, tem uma pessoa acima de mim e uma pessoa acima dessa pessoa. E eu já vivi dilemas do tipo, o meu coordenador direto vem e pede para fazer uma coisa, e o diretor, dono da empresa, vem e fala para fazer outra. E aí eu fico, e aí, quem eu sigo? Eu sigo o meu coordenador, que é meu chefe direto, ou eu sigo o chefão master que manda no meu coordenador, né? Quem vai responder por isso que eu vou fazer? Como que eu vou me explicar para um e para outro? Eu acho que esse é um maior dilema, assim, que eu vejo hoje e que eu já passei por algumas situações assim, de que um diz para fazer de um jeito, o outro diz para fazer de outro, que gera um conflito entre eles, mas a gente fica naquele dilema de não saber o que fazer. Acho que é um ótimo exemplo no meio profissional. E questão de conflito é justamente isso, essas discordâncias, né? Tem um conflito positivo, que a gente tira algum aprendizado, e tem aquele negativo que só faz a gente passar raiva. Então, assim, eu acho que tanto o dilema é muito difícil porque é muito pessoal, mas o conflito eu acho que tem oportunidade de tu aprender em grupo, muitas oportunidades de tu aprender em grupo, porque a gente pode se posicionar contra, ou que nem diz a Bianca, nem sempre a gente tem essa necessidade de se posicionar, a gente pode só ouvir a opinião do outro. E a partir do momento que a pessoa, né, é irredutível, enfim, tem outros pontos de vista, isso causa um conflito. Mas eu acho que desse conflito sempre vem coisas positivas, porque a gente tem muito aquilo de, eu fiz assim, eu agi assim com determinada situação ou pessoa uma vez, e me acarretou nisso, nisso, nisso e aquilo. Então eu sei que eu não devo mais fazer assim. É um ponto positivo, porque eu sei o que aconteceu e eu sei o que eu devo ou não fazer de uma próxima situação. Então eu acho isso, eu acho que o dilema é muito pessoal, mesmo no âmbito profissional. E eu acho que o conflito a gente tem que estar com a cabeça bem aberta, assim, para poder olhar o que aquela situação está nos ensinando, assim, no dia a dia. Muito bom, Gabriela, muito bom exemplo. Legal, quero ouvir mais. Olha só quanta coisa bacana assim que vocês estão trazendo, tanto da Bianca quanto da Gabriela. Quem mais gostaria de falar alguma coisa sobre conflito e dilema, algum conflito que esteja vivendo, tenha vivido, tenha vivenciado, tenha acompanhado dentro da empresa, algum dilema, para a gente tentar compreender bem em que medida que podemos lidar com eles e de que forma que podemos, sim, tirar o melhor resultado destas situações que fazem parte. Achei muito interessante aí o exemplo que a Gabriela... Vejam como é bacana, assim, quando vocês participam, trazem as vivências de vocês, né, acompanham, assim, o que a gente está conversando e conseguem fazer essas associações. A Gabriela traz agora uma situação bem objetiva e prática, né, do dia a dia dela, e que retrata o conflito e o dilema. Que retrata o conflito e o dilema. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, que tenha algum exemplo aí que pudesse trazer para nós? Bom, diante de tantas inscrições, então falo eu. Gabriela, olha só, acho que tu tocou bem. Tem um conflito entre eles. E sobrou o dilema para ti, né? É bem isso, dá vontade de colocar numa salinha e falar, se resolva, quando você resolver, me fala alguma coisa. Há nitidamente um conflito, né, entre eles,
entre estes dois líderes. E, a princípio, um dilema, porque agora tu não sabe. Bom, eu sigo A em detrimento de B ou vice-versa, né? Sigo B e esqueço que o A. É um dilema, porque tu pode ter consequências pela opção A ou opção B. O exemplo da Bianca, quando fala na eutanásia, também é muito elucidativo, muito pedagógico esse exemplo. Porque é um caminho, né, neste sentido, neste exemplo, mostra o dilema, um caminho sem volta. Né? Quer dizer, ok, sim, não tem mais volta. Né? Então, o dilema, pensem em duas setas, a ponta da seta e a ponta da seta. O dilema, elas estão nesse sentido. O conflito, elas estão neste sentido. O conflito, elas batem de frente. É uma ideia contra a outra ideia. O dilema é uma ou outra. Uma ou outra. O conflito, por ser um confronto, permite a negociação. Permite a busca por uma conciliação. E quem sabe, a via alternativa. O dilema é este? Ok, esquece este. É este? Esquece este. Mas o conflito chama para a negociação, chama para a conciliação e para a via alternativa. Bom, ok, tu tem razão neste aspecto, mas lembre-se disto e disto. Então, se esses dois líderes, como tu disseste, Gabriela, se conseguir colocar os dois lá, sentem aqui, conversem. Né? Façam da burocracia a solução do conflito, né? Estabeleçam uma regra, uma norma, e Gabriela vai seguir a regra estabelecida, vai seguir a burocracia, né? Que seria a via alternativa. Então, é claro que em algumas circunstâncias, dentro da empresa mesmo, né? E não só de ordem pessoal, existem dilemas, né? Estratégicos, dilemas estratégicos, expansão, não expansão, aquisição, né? Fusão ou não, decisões em que, por vezes, não permitem algum tipo de composição. Tem essa alternativa, tem esse ponto de vista, tem este ponto de vista, e nós vamos conciliar isso. Em algumas circunstâncias, nós temos dilemas e temos que tomar decisão. Tomada de decisão é tarefa, papel, habilidade, competência de gestor. Então, o gestor precisa, sim, desenvolver essa competência para tomar decisão, seja na conciliação de conflitos, seja na definição de dilemas. Tem uma tomada de decisão em que, se optar pela situação A, abre mão completamente da situação B. Por exemplo, muitos de vocês estavam num dilema agora há pouco. Alguns não. Alguns já tinham a posição tomada e nem chegou a ter dilema. A posição tomada era, não, eu não vou falar. Mas quando eu convidei vocês a falar, alguns de vocês talvez tenham tido um dilema. Falo ou não falo? Um caminho sem volta. Não abriu o microfone, não tem. Perdeu a vez, passou o tempo, e o Jefferson foi adiante. Abrir o microfone é a via B. Né? O dilema é isso. Eu tenho que tomar uma decisão. E não é, eu vou falar mais ou menos. Eu só vou falar um pouquinho. Só vou abrir o microfone. Não existe. Né? Ou sim ou não. São dilemas. Fazem parte do dia a dia nosso. Do dia a dia das empresas, do cotidiano. E precisamos ter competência para atuar diante de dilemas, especialmente a partir do conhecimento adquirido. Quanto mais eu tenho desenvolvido, né, a
a capacidade de leitura, de interpretação do cenário, do ambiente em que se põe o dilema, maior a chance de eu conseguir, como em uma balança, perceber aquele lado que me traz mais benefícios. Mas isto, eu só consigo perceber o lado que me traz mais ou menos vantagens e benefícios se a minha lente está adequada, se eu tenho a capacidade de enxergar bem, se não é tudo muito nebuloso e eu não sei qual é o lado que está mais alto ou menos alto. Agora, como é que eu tenho a lente ideal? A lente é a lente do conhecimento. Eu tenho muitas informações que me tornam clara a situação. Eu consigo fazer leitura clara da situação. Né? E por conseguir fazer a leitura clara da situação, mesmo sabendo que escolhendo A, eu vou perder algumas coisas de B, ainda assim é muito mais negócio eu escolher A e abrir mão de B, ou vice-versa. Quanto mais informação, mais a minha capacidade e a probabilidade de tomar decisões certas diante de um dilema. O dilema é isso, tomada de decisão. E para tomada de decisão, todos nós já estudamos, e se não estudamos, vamos ainda estudar ao longo do curso. Para tomada de decisão, bom, eu preciso saber, né, o que se quer como objetivo maior, o que se pretende alcançar, e, diante destas alternativas, qual a que me leva com mais segurança, mais consistência, com mais, quem sabe, velocidade, rapidez, com mais resultado para aquele propósito, para aquele objetivo. Então, tomada de decisão implica eu ter, né, informações e saber trabalhar essas informações. E quando se fala em conflito, mais do que ter informações, que é fundamental, na gestão de conflitos é fundamental ter informações também, porque são ideias antagônicas, né, são ideias que estão batendo de frente, é ponto de vista que tem as suas razões, e é outro ponto de vista que também tem as suas razões. Portanto, é preciso, para gerenciar esse conflito, é preciso conhecimento. É preciso saber e compreender todos os argumentos que vêm deste lado. É preciso também compreender as argumentações do lado oposto. Compreendendo isto e tendo mais do que o conhecimento, a habilidade de lidar com as pessoas, quando os conflitos são conflitos de ideias, de pontos de vista, eu tenho que ter a capacidade de interpretar as ideias com o meu conhecimento e tenho que ter a capacidade de conciliar estes diversos ou antagônicos pontos de vista com a minha habilidade de relacionamento interpessoal. Preciso saber lidar. Porque se em algum momento eu optar por esta posição, ou por quase integralmente me alinhar ao ponto de vista do A, B possivelmente se sentirá frustrado. Eu tenho que saber lidar com isso, com frustrações, com contrariedade, saber lidar, né, com discórdia, saber lidar com discussão. Mas quando eu sei lidar, através dessa minha habilidade de relacionamento interpessoal, conseguir mostrar para eles que é através do diálogo que se cresce, é através da compreensão do outro ponto de vista que nós ampliamos a nossa forma de ver as coisas, que nós podemos tornar a nossa capacidade de compreender a situação muito mais rica, se eu também conseguir olhar pelos olhos do outro, se eu conseguir fazer com que as duas partes compreendam isso, bom, eu realmente vou ter benefícios dessa discussão.
Porque se dentro de um ambiente organizacional tem uma norma, burocratizamos, regramos, e as pessoas se contentam em seguir as normas, jamais para evitar ou jamais criar conflitos, né, no sentido até de se preservar, que bom, não temos conflito. Mas é uma empresa que não cresce, é uma empresa que não se movimenta, é uma empresa que não avança. O conflito traz isso como grande vantagem. À medida que eu tenho confronto de ideias, tira do conforto, os dois lados ficam desconfortáveis. Eles vão buscar argumentos no sentido de fazer valer aquilo que nós falamos no início da aula, num outro contexto, o quanto nós sempre queremos fazer valer o nosso ponto de vista, a nossa ideia. Um conflito exige que busquemos mais e mais argumentos para mostrar para o outro lado que eu estou certo. E o outro lado vai ter o mesmo esforço e vai buscar mais e mais argumentos e vai concentrar a sua argumentação em cima de determinados pontos para convencer esse lado que ele tem razão. Agora, esse esforço de convencimento do outro lado exige esse pensar amplificado. Nós vamos pensar mais. Se não tivesse esse conflito, eu não ia me aprofundar, né, nessa questão. Mas como há um conflito e tem alguém dizendo que não é exatamente assim, eu preciso mostrar para ele que sim, é assim o melhor. E ele está querendo me provar que não. O gestor, em meio ao conflito, em um primeiro momento, tem que gerar espaço para o conflito, mas tem que ter a capacidade da gestão do conflito, de gerenciar os conflitos. E aí se tem benefícios, né? Porque a empresa se transforma, a empresa avança, né? O conflito gera isso. O conflito, em geral, ele vai criar uma condição melhor. O conflito vai criar uma situação melhor, né? Após o debate e tal. Não pode desgastar. Não pode ficar, né, sobrarem rusgas, sequelas. Isso não. Nós precisamos fazer com que haja esse entendimento, é a capacidade do conciliador. O gestor é também um conciliador. O diálogo, né? Saber dizer que não há aqui nada de pessoal, que há um propósito maior que se coloca sobre as duas posições, que é o bem comum, o bem da empresa, o crescimento da empresa e tal. Bom, aí, né, se usa aí toda a necessária argumentação. Teoria da burocracia, teoria estruturalista. Destaquei algumas coisas. O arquivo que vai estar lá no ambiente aula, vai falar, então, um pouco sobre, vai trazer essas características, vai falar de como surgiu cada uma das teorias, sempre tem uma introdução assim mais histórica, né, de como surgiu, depois vai trazer estas e outras peculiaridades ou pontos que fazem parte da teoria, sempre destacando aspectos positivos e negativos, vantagens e desvantagens e tal, né? E em cima disso vem o TDE da semana, o trabalho discente efetivo, que nesta semana teve pouca adesão, mas eu gostaria que todos vocês seguissem participando dessas nossas construções, desses nossos debates. Gabriela e Bianca hoje já trouxeram uma participação quando a gente conversou aqui sobre conflitos e dilemas.
Também já tivemos as manifestações aqui sobre... A própria Daniela escreveu bastante também sobre burocracia e tal. E agora, né, fica então a atividade para essa semana de situações, exemplos, tanto no que diz respeito a essa questão da burocracia, quanto a essa questão de conflitos e dilemas. Alguma dúvida com relação, algum comentário com relação à exposição de hoje, com relação à nossa disciplina, ao andamento da disciplina, com relação à atividade AP2, que é a leitura dos livros e depois seminário por grupos? Tem alguma dúvida? Querem aproveitar aí esses minutos que nos restam para esclarecer? É o momento. Gabriela, Bianca, tudo certo. Maíra também. Juliana também. Daniela comentou, né, como é bom lidar com pessoas que sabem conversar, né, que não se ofendem levando para o lado pessoal. Muito difícil o diálogo, parece que o diálogo está cada vez mais difícil, né, as pessoas parecem que cada vez aceitam menos opiniões contrárias. É uma percepção, um sentimento assim que eu tenho, mas enfim. Tudo bem, Edson, Pedro? Eu sempre dou prioridade para falar com quem eu estou vendo. Aí, ó, Edson e Pedro estão ali. Até a Bianca se escondeu hoje. O Bimar está quieto. Juliana... Desculpa, eu acho que eu fechei a câmera a hora que meu marido entrou aqui na sala, no quarto, e aí assim permaneceu, oculta. Acho que foi isso. Juliana, tudo bem, Juliana? E aí? Quem é que está aí contigo? Juliana tem uma filha talentosa. É mesmo? É. Como é que é o teu nome? É Júlia. A Júlia, filha da Juliana. Muito bem. Qual é esse talento que eu fiquei curioso agora, Júlia? É ginástica rítmica. Mesmo? Olha só. Ela faz ginástica rítmica, treina pra caramba. Aí, Olha às vezes, aí. a Bianca dá uma olhadinha no status aí, quando ela coloca algumas fotos. Ah, é? No Face? Às vezes no Instagram, no Face, às vezes no WhatsApp. Às vezes eu me dou uma exibidinha da filha. Tem que ser. É isso aí. Que legal. Muito bem, Júlia. Mais algum comentário, pessoal? Tudo tranquilo? Então tá. Então vamos encerrando por hoje. Agradeço a participação de todos. Eu vou ler um texto aqui, posso? Posso ler um texto para a gente fechar? Texto legal, bem rapidinho, assim, de segundos. Mas que eu achei bem legal que me mandaram. E esse eu vou compartilhar. Esse dá para compartilhar, né? Independente de... A única dúvida sempre que eu fico assim é quando a gente não... Né, porque tem muito texto que chega atribuindo a autoria a uma celebridade e tal para ganhar, né, respeito. Opa, se foi fulano que disse, então é legal, então é bacana. Então eu não consegui conferir se realmente é da Maria Sabina, uma poeta mexicana. Mas é bonita a mensagem. Ela escreve assim, nada a ver, mas uma mensagem para final de noite cabe. Nada a ver com o que a gente conversou, mas eu lembrei dela agora porque eu gostei. E diz o seguinte: cure-se com a luz do sol e os raios da lua, ao som do rio e da cascata, com o balanço do mar
e o bajulamento dos pássaros. Cure-se com menta, nem e eucalipto. Adoce com lavanda, alecrim e camomila. Abrace-se com o feijão de cacau e uma pitada de canela. Coloque amor no chá em vez de açúcar e beba olhando para as estrelas. Cure-se com os beijos que o vento te dá e os abraços da chuva. Fique forte com os pés descalços no chão e com tudo que vem dele. Seja cada dia mais inteligente, ouvindo sua intuição, olhando o mundo com a testa. Pule, dance, cante, para que você viva mais feliz. Cure-se a si mesmo com um amor bonito e lembre-se sempre, você é o remédio. Maria Sabina. Legal, né? Bonito. É isto, turma. Fiquem bem, ótima semana, se cuidem e semana que vem tem mais. Valeu? Boa noite, bem legal, professor. Viu Valeu. só, gente? O professor, além de inteligente, ainda é, olha só, lê que tá louco. Mas esse homem é 1001 funções. Tá bom, Daniela. Tá Viu bom, é. só? Quem tem um professor desses tem tudo, né, pessoal? Olha aí, gostei dessa. Show de Valeu. bola, isso aí. Obrigado, Daniela. Valeu. Nada. Boa noite. Boa até. noite. Até. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.